Fala, meus amigos, sejam todos bem-vindos a kkTV.com.br. Você está ligadinho aqui na nossa série Brasil 2026, quem quer ser presidente? Nós já apresentamos aqui em outros momentos como que funciona a eleição no Brasil. Inclusive teve gente pedindo aí para que a gente explicasse melhor sobre o voto, né? Então, nós vamos ter um outro episódio falando sobre o voto, né? Vamos melhorar a explicação ali, né? Essa questão toda, vamos trazer aqui para você. Só que hoje, no nosso segundo episódio, nós vamos trazer o candidato do partido Avante, número 70, que é Augusto Cury. Vamos apresentar o candidato aqui e também as suas propostas, o seu patrimônio, algumas ideias do candidato. Então, vem conosco, vamos falar da eleição 2026, vamos falar do candidato Augusto Cury. Está aí na sua tela o candidato desse segundo episódio, quem quer ser presidente. Beleza, gente? Então, você está aqui na kkTV.com.br. Se inscreva, não se esquece. Se inscreva, deixa o seu like, compartilha com todo mundo, é de graça. Eu sou Kaká Nascimento, né, e você está em mais um episódio Brasil 2026, quem quer ser presidente. Vem comigo. No primeiro episódio, nós já mostramos como funciona a eleição. Já falei isso anteriormente. A partir de agora, vamos conhecer, então, o candidato do partido Avante, Augusto Cury. Quem é Augusto Cury? Né? Qual a sua trajetória e o que ele pretende para o Brasil, patrimônio declarado e tudo mais. Então, olha só. É o senhor Augusto Cury, né, que nós vemos aí na tela. Aí, tá aí o Augusto Cury. Ele nasceu na cidade de Colina, no estado de São Paulo, no dia 2 de outubro de 1958. Ele tem ensino superior completo, é um médico psiquiatra, professor, pesquisador e escritor. Augusto Cury é conhecido principalmente pela sua trajetória na psiquiatria, na educação emocional e na literatura. Seu próprio site diz que as obras foram publicadas em mais de 70 países e já ultrapassaram mais de 40 milhões de exemplares vendidos aí mundo afora. Augusto Jorge Cury, né, é do interior de São Paulo, da cidade de Colina, nasceu em 58, já falei aí, né, como a profissão que ele é, médico, escritor, professor, tornou-se conhecido nacionalmente pelos seus livros, né, e também pela sua teoria da inteligência emocional. Entre as suas obras, a mais conhecida é o livro O Vendedor de Sonho, que também foi adaptado para o cinema. Segundo informações divulgadas pelo próprio site do Augusto Cury, seus livros alcançaram dezenas de países, né, e milhões de leitores. E como foi essa trajetória da literatura e da psiquiatria para a política? Nós vamos falar agora um pouquinho da teoria da inteligência multifocal de Augusto Cury. Vou colocar aqui na tela só para a gente exemplificar um pouquinho da sua teoria, do que ele fala, do que é o candidato Augusto Cury. Tá só encontrando aqui, nós vamos colocar na tela. Cadê a teoria? Cadê o meu... cadê a minha tela aqui, gente? Não estou encontrando, encontrei agora. Vou colocar aqui para você, né? Ficar mais por dentro aí do que ele diz nos seus livros, né? O Cérebro, a Educação, mais Gestão Emocional, né? Mentes fortes, emoções equilibradas, vidas extraordinárias. Isso aí tem sido o lema do candidato Augusto Cury, né, ao longo da sua trajetória profissional. Um dos elementos centrais da trajetória do Augusto Cury é a inteligência, né, a teoria da inteligência multifocal, né, desenvolvida por ele para estudar processos relacionados à construção dos pensamentos e ao funcionamento da mente humana. Essa experiência também está relacionada aos projetos educacionais e de gestão emocional associada ao seu nome, né? No site oficial, Cury apresenta a teoria de inteligência multifocal como parte central de sua obra e também destaca projetos voltados à educação e gestão das emoções, tá? Então você está ligadinho aqui na kkTV. E como que foi essa entrada da política? Na eleição de 2026, né, será a primeira disputada pelo candidato, né? Ele entra aí, né, na sua primeira eleição, nessa eleição, né, de 2026. Vou colocar aqui, vou pressar aqui. Tá, então a sua entrada na política ocorreu inicialmente com a sua pré-candidatura para esse pleito que ocorreu após a convenção do seu partido, do Partido Avante, no dia 3 de agosto
na cidade de São Paulo, onde ele foi aprovado, né? A sua campanha, né, passou a ser apresentada a partir de então como alternativa à polarização política no país e defendendo um discurso baseado em projetos, diálogo e desenvolvimento humano. A candidatura do Augusto Cury defendeu as mudanças no sistema de governo e afirmou que pretende propor o semipresidencialismo ao Brasil. Então, é a primeira eleição do candidato. O Augusto Cury, né, disputa a presidência pelo partido Avante, partido identificado pelo número 70, tá? Para esta eleição presidencial, a candidatura foi oficializada pelo partido, que apresenta como parte de um projeto nacional, tá? E quem é o vice de Augusto Cury? O vice do Augusto Cury é o Júlio Delgado. E quem é Júlio Delgado? Rapidinho para você saber quem é o vice-candidato do Augusto Cury. Ele é advogado, é um político mineiro, tem 6 mandatos como deputado federal e foi registrado como vice do Augusto Cury aí no dia 3 de agosto como vice-presidente, tá? É o candidato a vice-presidente, perdão. E o que o Augusto Cury propõe, meus amigos? O que ele propõe? Aqui precisamos manter o mesmo padrão para os demais candidatos também. Então, nós vamos conhecer 5 áreas aqui que ele fala, né, no seu projeto. Para a economia, né? Na economia ele defende a responsabilidade fiscal e apresenta como objetivo aproximar o déficit público do zero. Ele quer, né, diminuir isso aí. Também coloca o empreendedorismo como uma das ferramentas para ampliar a atividade econômica. Entre as propostas divulgadas está o estímulo ao empreendedorismo, aos pequenos negócios e à formação profissional. Isso é uma das propostas do Augusto Cury para a questão econômica. Tecnologia e trabalho. O que o Cury defende? Investimentos na educação, técnica, inteligência artificial e preparação dos trabalhadores para as transformações provocadas pela automação. Uma das propostas apresentadas é ampliar a formação de profissionais para as áreas como tecnologia, inteligência artificial, robótica e outras atividades da nova economia, tá? E a robótica e educação técnica, né? Para a educação, na educação, o candidato defende maior atenção, preste atenção, defende maior atenção ao pensamento crítico, à gestão das emoções, ao empreendedorismo, né, desde a formação básica, tá? Também, entre as suas propostas, a criação de escolas de empreendedorismo e mudança na formação educacional. Então tá aí, pensamento crítico, gestão das emoções e empreendedorismo. E para a saúde, o que o Augusto Cury defende para a saúde dos brasileiros? Vamos lá então falar sobre a saúde. Na área da saúde, ele defende que coloque a saúde mental entre as suas prioridades e também defende uma política de prevenção. A proposta apresentada inclui, inclusive, né, uma agenda nacional de saúde mental e atenção às pessoas neurodivergentes, tá? Então, tá aí, saúde mental, prevenção e neurodivergências. As instituições, né? Na área institucional, uma das principais propostas do candidato é a seguinte, a mudança no sistema de governo brasileiro para o semipresidencialismo. O que seria isso, né? Nesse modelo defendido por ele, Augusto Cury, o presidente teria funções estratégicas enquanto o primeiro-ministro, com participação do Congresso, conduziria o cotidiano do governo, né? Então, né, mudaria aí os papéis, né, do presidente da República, né, teria um outro papel aqui a partir de então. Então, ele pensa em mudar, né, essa questão aí, e também defende uma mudança no Supremo Tribunal Federal, né, incluindo o mandato para os ministros, né, ele pretende submeter as mudanças para o semipresidencialismo, né, a participação popular por meio de consulta prevista em sua proposta. Ele também defende o quê? Um mandato de 8 anos para os ministros do STF, tá?
Então tá aí, presidente, né, com funções estratégicas, o primeiro-ministro como gestão do cotidiano. Já na área internacional, o que que o Augusto Cury propõe? Ele propõe no seu plano de governo a criação de um fundo de investimento, né, para o combate à fome, né, um fundo internacional. A proposta prevê recursos provenientes das parcelas da arrecadação do comércio mundial e da indústria de armamentos. Né? O programa de governo apresentado por Cury tem como uma de suas bandeiras centrais o combate à fome em escala global. Tá? O combate à fome, uma proposta de alcance internacional. E aí, gente, aqui nós vamos, né, também agora falar sobre o patrimônio do candidato, né? O patrimônio do candidato é um patrimônio bastante expressivo aí nessa eleição do candidato Augusto Cury. Eu vou colocar aqui na tela, né, para que você tenha aí a noção do patrimônio do candidato. Deixa eu só encontrar aqui onde que está a minha tela do patrimônio sobre o candidato, gente. Tá um pouquinho difícil aqui, mas nós vamos encontrar, tá? Opa, encontrei aqui. Então vamos lá. O candidato apresentou, né, declarou ao TSE, ao Tribunal Superior Eleitoral, um patrimônio de mais de 242 milhões, né? Esse é o patrimônio do candidato Augusto Cury, né? Que foi declarado à Justiça Eleitoral. Entre os itens declarados estão as participações societárias e ações e um empréstimo de aproximadamente 121 milhões de reais à empresa Filadélfia Natura Participações. É importante, né, lembrar que estamos falando do patrimônio declarado à Justiça Eleitoral, conforme foi disponibilizado no sistema do TSE, tá? Então esse aí é o patrimônio, tem fazendas, tem uma série de coisas, né, que o candidato declarou aí, o seu patrimônio, né, declarado é de 242 milhões 281 mil 172 reais e 52 centavos, né, na data do registro da sua candidatura. Tá aí, então, né, a declaração do Augusto Cury. Gente, olha só, quando a gente faz uma outra pergunta, né, sobre a experiência política, Augusto Cury não tem experiência política, né? Ele possui experiência como um profissional. Não existe experiência com mandato eletivo. Sua experiência profissional está principalmente na medicina, na pesquisa, na educação, na literatura e na gestão de projetos. Portanto, o eleitor precisa avaliar essa questão também. Uma trajetória bem-sucedida fora da política é suficiente para governar o país? Né? Aí está na sua mão, meu caro eleitor. Né? Você decide. Mas também, ou a experiência tradicional é o suficiente, né? É indispensável. Está na sua mão aí, meu amigo eleitor, para que você possa decidir. Tá? Então, é a primeira eleição que o candidato disputa. E aí, claro, nós temos aí o que que o eleitor precisa saber aqui nesse episódio, né? E agora vamos aplicar algumas perguntas aqui. Quem é o Augusto Cury? Você já conheceu um pouquinho aqui, o que ele promete também, né? Agora vem perguntas fundamentais. Como ele pretende colocar tudo isso em prática, meu amigo eleitor? Né? Quanto custa? Quais propostas dependem do Congresso? A gente sabe que no nosso sistema político, o presidente não governa sozinho, depende da aprovação do Congresso Nacional, né? E quais propostas dependem da mudança da Constituição? E aí, claro, da mudança da Constituição, ele precisa também convencer o Congresso disso. Quais, né, podem ser executadas diretamente pelo Poder Executivo sem necessidade de passar pelo Congresso? Então, promessa é diferente de execução. Pense aí como, quanto e com quem e qual o recurso, gente, é importante. E aí nós temos aqui na nossa tela mais uma questão que são 5 pontos que nós colocamos, que destacamos aqui do projeto do Augusto Cury para presidente. Deixa eu colocar aqui, esses pontos são importantes para você, meu amigo, minha amiga que acompanha aqui a Cacá TV, que já se inscreveu, que já deixou o seu like, né? Observar aí a gestão emocional e educação, responsabilidade fiscal e empreendedorismo, né? Tecnologia e educação técnica, semipresidencialismo e reforma institucional, combate à fome e desenvolvimento humano. Isso aqui são 5 pontos, né? São 5 eixos apresentados pelo candidato Augusto Cury. E como você, né? E você avalia tudo isso? Pois agora é com você, né? Pesquise, compare e questione. Sempre nós estamos colocando isso aqui na nossa série, né?
Então, pessoal, eu agradeço a sua participação, o seu like, né, a sua inscrição no nosso canal. Vamos tornar esse canal grande, né? Aqui na kktv.com.br é o nosso portal, KKTV 85. Aqui no YouTube você se inscreve, é de graça, tá? Faça esse favor para nós, se inscreve aí, divulga o nosso canal, deixa o seu like, tá joia? E esse foi o nosso segundo episódio apresentando então o candidato Augusto Cury, né? Nós apresentamos aqui e iremos apresentar os demais candidatos nos próximos episódios. Então, hoje nós conhecemos ele, né, o Augusto Cury, candidato do Avante, número 70. Tá aí. Não estamos aqui para pedir o seu voto. Também não estamos aqui para dizer que uma proposta é boa ou ruim. Não é esse o nosso papel. O nosso compromisso é apresentar informações para que você possa formar a sua própria opinião. Porque democracia não se faz com torcida, meus amigos, né? Democracia se faz com formação e informação. Então, né, se informe aqui na KKTV. Eu sou Cacá Nascimento e no próximo episódio vamos conhecer outro candidato à presidência da República. Conhecer antes de escolher, informação antes do voto, né, é aqui na KKTV. Então, gente, muito obrigado pela sua participação, pelo seu comentário. Deixa aqui, né, o seu comentário, é muito importante para nós. Um abraço e espero você no próximo episódio falando do próximo candidato, as suas propostas, quem é, para que você possa escolher melhor. Então, essa é a nossa série Brasil 2026, quem quer ser presidente. Valeu, fiquem com Deus e até lá eu aguardo você aqui na kktv.com.br. Valeu, aquele abraço e tchau, tchau.